Olá, gente, boa noite. Vamos então começar devagarinho, enquanto o pessoal vai chegando. Faltam algumas pessoas, mas já são quase 7h10. Boa noite. São quase 7h10. Eu já vou começar devagarinho, tá? Porque o assunto hoje são muitos detalhes. O que a gente vai tentar ver na aula de hoje é mais uma classe de palavras, né, que se chama conjunção. Então, são as conjunções, e já adianto que essa classe de palavras ela é invariável. Então, assim como o advérbio que nós conversamos sobre ele, agora vamos conversar sobre as conjunções, são classes que não variam, elas vão permanecer sempre do jeitinho que eu vou apresentar para vocês, tá? Mas a gente não pode começar a aprender diretamente sobre as conjunções sem entender 3 conceitos básicos. O primeiro conceito é o conceito de frase, o segundo de oração e o terceiro de período. Então eu tenho que diferenciar essas 3 classificações até chegar no período, né? Porque como vocês puderam ver nos slides que eu antecipei, nós vamos estudar o período composto por coordenação para chegar nas conjunções coordenadas, que são as número 1 de cair em concurso público, né? Falou em conjunções, eu acho que todo concurseiro tem que saber na ponta da língua as conjunções coordenadas. Não que as outras não sejam importantes, mas essas são as mais recorrentes, essas são as mais comuns, estas são as mais usuais, tá? Então é muito importante que a gente domine as conjunções coordenadas. Mas primeiro eu preciso entender aí o que é um período coordenado. Antes da gente entrar na questão do período coordenado, o primeiro conceito que nós vamos começar a analisar é o conceito de frase, né? O que vem a ser uma frase? O que é reconhecido como frase na língua portuguesa? Todo enunciado na língua portuguesa que transmita uma mensagem, que estabeleça uma comunicação, que estabeleça uma relação de entendimento com o interlocutor, é reconhecido como frase. E aí eu digo para você que uma frase pode ser o rapaz saiu para comprar pão. Bom, é uma frase compreensível, ela tem significado, ela tem sentido, e todo enunciado que produza sentido é reconhecido como frase. Mas eu também posso dizer para vocês, silêncio. Uma palavra apenas que estabelece uma relação de sentido, de conteúdo, de significado, também é uma frase. Então veja que as frases elas podem ser de 2 tipos. Uma frase pode ser com verbo, e aí as frases com verbo nós vamos chamar de frases verbais. E existem também as frases sem verbos, as quais nós chamaremos de nominais. Então, assim, frase é todo enunciado que produza sentido na língua portuguesa e pode ou não conter verbo. Os enunciados que produzem sentidos com verbos são reconhecidos como frases nominais. Os enunciados que produzem sentidos, mas sem verbo, é reconhecido como frase nominal. Meu primeiro exemplo, o rapaz saiu para comprar pão. Eu tenho o verbo saiu e eu tenho o verbo comprar. Note que eu tenho uma frase com 2 verbos, então são exemplos de frase verbal. Agora, na minha segunda frase, quando eu tenho silêncio, silêncio produz sentido, mas não tem verbo. Então, silêncio é um exemplo de frase nominal, ok? Primeiro conceito, então, é esse, frase. O segundo conceito que nós vamos analisar é o oração. Bom, quando eu falo em oração na língua portuguesa, eu estou falando ainda de frases. Por quê? Porque a oração ela precisa produzir sentido. Ela precisa ser um enunciado que produza sentido. Mas as orações obrigatoriamente devem conter verbo. Então, uma oração nada mais é do que uma frase com verbo.
Então, veja, toda frase é uma oração? Não. Por quê? Porque a gente tem a existência de frases que não possuem verbos, que são frases nominais. Agora, toda oração é uma frase? Sim. Por quê? Porque uma oração é um enunciado que tem significado, mas obrigatoriamente tem verbo, tá? Então eu preciso ter claro esses dois conceitos primeiro. Conceito de frase e oração. Os dois são enunciados que produzem sentido, sendo que a frase pode ser com verbo ou sem verbo. Já a oração é obrigatório o uso de verbo. E aí eu preciso saber que existem dois tipos de orações. Que dois tipos são esses? Bom, uma oração, ela pode ser reconhecida como oração coordenada. E a outra oração pode ser reconhecida como subordinada. E aí eu vou ter que entender que como sei classificar uma oração, ou seja, uma frase que tem verbo como coordenada, ou uma frase que tenha verbo como subordinada, entendendo primeiro o conceito de período, que é o último conceito importante que eu quero passar nesse começo. Entendemos o que é uma frase, entendemos o que é uma oração, e agora eu vou entender o que é um período para entender a diferença entre orações coordenadas e subordinadas. Período é a relação que uma oração pode estabelecer com outra, ou não. Eu ainda posso reconhecer o período como uma oração, ou seja, período é uma frase que contém verbo, sendo que o período pode ser classificado de duas maneiras. Um período pode ser simples e um período pode ser composto. Nós já conversamos sobre essas duas palavras, não é isso? Todas as vezes que eu vi na língua portuguesa a palavra simples, significa apenas um. Todas as vezes que eu ouvi a palavra composto, mais de um. Como a gente está falando de período e que período também é oração, eu estou dizendo que um período ele é simples quando ele possui apenas uma oração. É uma relação dele com ele. Então eu vou chamar essa oração de oração principal, porque eu só tenho uma oração e esse período ele é simples. Agora, quando um período tem mais de uma oração, ou seja, duas frases ou mais que contém um verbo, eu vou dizer que esse período ele é composto. E aí eu passo a analisar a relação de um período com o outro. Exemplo, meu pai saiu. Note que meu pai saiu é uma frase? Sim, tem sentido, tem verbo, frase verbal. É uma oração? Sim, é uma oração porque é uma frase com verbo. É um período? Lógico, né? Que as orações, as frases, elas são períodos. Mas é um período simples. Por quê? Porque eu tenho apenas uma frase, cujo núcleo é saiu. Meu pai saiu. Note que eu tenho uma frase, eu tenho uma oração e eu tenho um período simples. E essa oração vai receber o nome de oração principal, porque é só ela. Agora, eu digo que o meu pai saiu e ele comprou muitos pães. Meu pai saiu e comprou pães. Note que agora eu tenho saiu, que é um verbo, e eu tenho comprou, que é outro verbo. Eu tenho dois verbos, então eu tenho duas frases verbais. Eu tenho duas orações. E como eu tenho duas orações, eu tenho um período composto. Ok? Então, gente, eu preciso primeiro entender a diferença desses elementos. Frase, período e oração. E aí agora eu vou entrar na coordenação e na subordinação, ou seja, um período composto, ele pode ser um período composto por coordenação ou pode ser um período composto por subordinação. E aí eu vou começar a entender a diferença aí das orações coordenadas e subordinadas. Alguém tem alguma pergunta entre esses conceitos? Não?
Então, vamos lá. E aí, vamos pensar. Quando a gente faz o estudo das conjunções, nós estamos fazendo um estudo dos períodos compostos, porque eu só consigo fazer essa análise de uma oração coordenada ou subordinada se eu tenho mais de uma oração. Então, o nosso olhar, a nossa atenção na aula de hoje vai ser para a relação entre mais de uma oração, ok? Ou seja, a nossa atenção vai estar para os períodos compostos. Na aula de hoje, compostos por coordenação. Mas eu preciso primeiro saber que existe um período que ele é coordenado e existe um período que ele é subordinado. Como você vai saber a diferença disso? Vou colocar aqui 2 exemplos. Deixa eu ver se eu consigo melhorar essa aqui. Vou colocar aqui 2 exemplos. A primeira, espero que você estude. O meu segundo período é não gosto de cebola, mas hoje comi. Vamos lá, gente. Alguém poderia analisar a primeira frase para mim e me dizer se a gente tem um período simples ou composto? Espero que você estude. Alguém poderia me dizer se a gente tem um período simples ou composto? Composto. Ok. Ótimo. Qual que é o primeiro verbo? Espero. E o segundo? Estude. Então, se eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações. E aí agora nós vamos aprender a separar as orações. Vamos separar as orações? Qual seria a primeira oração, Cris? A primeira oração a gente tem espero. E a segunda oração? Que você estude. 2 orações. Então eu tenho um período composto, ok? Agora vamos ver a de baixo. Não gosto de cebola, mas hoje comi. Gente, nós temos aqui um período composto ou um período simples? Composto também. 2 verbos. O primeiro verbo, gosto, e o segundo, comi. Qual é a primeira oração? Não gosto de cebola, e aí a gente tem a outra, mas hoje comi. Então, o primeiro passo que a gente está fazendo é isso. Identificar o período, se é um período simples ou composto, já fizemos isso. Aprender a separar as orações giram em torno dos verbos. Então, veja, eu tenho espero, parei por ali, que você estude uma segunda oração. Eu tenho gosto, não gosto de cebola, é a primeira oração, mas hoje comi. E aí tem subentendido ali, né? Mas hoje comi cebola, ok? E aí, agora sim, eu vou começar a analisar a relação entre ela, né? Vera, a primeira frase, espero que você estude. Quando você analisa as frases isoladamente, essas frases, elas têm um significado próprio ou elas precisam uma das outras? Elas só têm significado porque elas estão juntas? O que você acha, Vera? A primeira, ela depende da outra. A segunda depende da primeira. Então, assim, a minha pergunta foi, elas então não são independentes, elas são orações que precisam estar juntas. Porque se eu virar para a Vera e falar assim, ó, Vera, espero. Não vai entender, vai me perguntar, espero o quê? E eu também não posso chegar para a Vera e falar, Vera, que você estude. Falta algo para completar o sentido. Então, gente, a gente precisa entender que quando as orações caminham juntas, obrigatoriamente, uma com a outra, a fim de dar sentido, de completar o sentido, essas orações são reconhecidas como orações subordinadas, são orações dependentes umas das outras, ok? Então, as orações subordinadas são orações dependentes. E aí a minha pergunta é, Vera, espero,
depende de que você estude ou que você estude depende de espero? Que você estude depende de espero. Exato. Quem está mandando, vou falar assim, quem está mandando no sentido, quem está direcionando o sentido é espero. Então eu vou chamar de espero de oração principal, porque é ela que dá o significado. E eu vou chamar que você estude de oração subordinada. Porque o que significa subordinado? Aquilo que é dependente, aquilo que precisa de outro. Eu sou subordinado ao meu chefe, eu preciso das suas diretrizes. Que você estude é uma oração subordinada a espero. Ela precisa do espero para que ela tenha sentido completo. Então eu tenho espero, que é uma oração principal que direciona o sentido, e eu tenho que você estude, que é a oração que depende, ou seja, oração subordinada. Ai, William, mas como é que eu vou saber qual que é a principal e a subordinada? Faz um teste, olha só, gente. Como que a primeira ela é tão importante, como que a primeira ela direciona o sentido. Eu vou fazer troca. Espero que você estude. Não é a mesma coisa que é obrigatório que você estude. Não é a mesma coisa que é conveniente que você estude. Não é a mesma coisa que é proibido que você estude. Vocês estão vendo que o que você estude permaneceu com o seu significado. Mas o significado dele foi sendo alterado à medida em que eu ia modificando a primeira oração. É obrigatório, espero, é conveniente, é necessário, é proibido. Vocês perceberam como que a primeira tem o poder de direcionar o significado da segunda? Então, essas orações que direcionam o significado são chamadas de orações principais. E as orações que são norteadas por outras, que ganham significados a partir de outra, elas são chamadas de orações subordinadas. As orações subordinadas também são ligadas por conjunção, que aí é a matéria que eu quero trabalhar com vocês, né? A classe de palavra chamada conjunção. Olha o nome, conjunção, que serve para juntar, que serve para unir. E quando eu digo espero que você estude, qual é a conjunção que está ali presente unindo o espero ao você estude? É o que? É um pronome relativo. Nas orações subordinadas, a conjunção responsável pela conexão dos dois vai ser chamada de conjunção integrante. E aí eu tenho aqui uma conjunção integrante que é o que. Agora vamos analisar a frase de baixo. Eu não gosto de cebola. Ok. Hoje comi cebola. Note que aqui, diferente da primeira oração que apresentei, são orações independentes. São orações que têm sentido próprio. Não há uma obrigatoriedade da sua união. Eu não preciso que elas caminhem lado a lado para que tenha significado. Quando eu digo para você, eu não gosto de cebola. Olha que frase plena. Que frase completa. Não preciso dizer mais nada para você. Eu ainda posso dizer, hoje comi cebola. Você sabe que depois do comi tem cebola ali subentendido, né, gente? Escondido. Hoje eu comi cebola. São frases que são independentes. Elas não têm uma relação de dependência. Independentes, ok? Então, a principal diferença entre orações coordenadas e subordinadas. As orações coordenadas são orações independentes, cada uma tem o seu sentido próprio, elas não precisam estar com as outras para que a gente as entenda. Já as orações subordinadas são orações que dependem de uma oração principal. E aí eu vou dizer para vocês que quais são os tipos de orações subordinadas que existem? Quais são os tipos de conjunções, né? Existe uma oração subordinada substantiva, existe uma oração subordinada adjetiva e existe uma oração subordinada adverbial.
Não é a matéria de hoje, mas eu já quero dar uma visão geral para vocês. Perceberam como é importante estudar classe de palavras? Nós já estudamos adjetivo, nós já estudamos advérbio e nós já estudamos substantivo. Isso vai ser importantíssimo para entender as orações subordinadas, substantivas, adjetivas e adverbiais. Olha a importância. Como que aquela classe de palavra me ajuda a compreender esses conceitos. Ali, por exemplo, espero que você estude. Eu tenho uma oração subordinada substantiva. Espero que você estude algo. É uma oração subordinada. Deixa eu separar. É uma oração subordinada substantiva. Deixa eu colocar aqui um ponto. Objetiva direta. Não se preocupem com isso agora, porque não é a matéria de hoje, até porque eu preciso primeiro explicar para vocês o que é um objeto direto, o que é um objeto indireto, que a gente vai precisar desses conceitos para entender isso aqui melhor. Na ordem da língua portuguesa, primeiro a gente ensina a oração e depois ensina a sintaxe. Só que eu acho melhor ensinar a sintaxe para depois voltar nesse conceito. Nós só vamos voltar nas orações subordinadas depois que eu ensinar para vocês o que é um sujeito, o que é um predicado, o que é um objeto direto, um objeto indireto, porque os nomes das orações subordinadas substantivas têm uma relação direta com isso, tá? E aí ela pode ser uma oração adjetiva. O próprio nome já diz, oração subordinada adjetiva é aquela que tem um valor de adjetivo. Eu já comentei isso com vocês, me parece. Quando eu digo para vocês assim, ó, deixa eu ver, Margarete, conseguir falar comigo? Quando eu digo para vocês assim, quando eu digo para você, menino estudioso, a gente sabe que menino é substantivo, a gente sabe que estudioso é um adjetivo, Menino é um substantivo e estudioso é um adjetivo. Agora, eu quero que você transforme estudioso numa oração adjetiva, ou seja, transforme estudioso numa frase que tenha verbo, mas que tenha o mesmo valor. Eu posso dizer que o menino estudioso, eu posso dizer o menino. Você consegue pensar numa frase assim, menino, a conjunção integrante que... um menino que é muito estudioso. Ou vou colocar mais simples ainda, um menino que estuda. Fica mais fácil. Pode ser essa também que você falou, também é a mesma coisa, tá? Pode ser um menino que é estudioso ou um menino que estuda. Vocês percebem que o valor de menino estudioso e menino que estuda é o mesmo valor? É valor de quê? De adjetivo. Só que quando eu digo menino estudioso, estudioso é um adjetivo. Quando eu digo menino que estuda, eu estou usando o verbo para qualificar. Então, isso é uma oração adjetiva. Subordinada adjetiva. Ok? Só para vocês verem a importância de estudar esses conceitos. Substantivo, adjetivo e advérbio. Mas o meu papo com vocês hoje é sobre as orações coordenadas, sobre as orações independentes, e são as número 1 de cair em concurso público, né? Já vimos que não gosto de cebola, mas hoje comi, são 2 orações independentes. E aí elas estão ligadas. Elas estão ligadas por uma conjunção. O que conecta as ideias das orações são chamadas de conjunção. Ali eu tenho a conjunção mas. Note que quando eu falo não gosto de cebola, mas hoje comi, o mais ele está servindo para conectar a primeira oração à segunda oração, ou vice-versa. E eu vou dar um sinônimo para vocês de conjunção. Conjunção também recebe o nome de síndeto. Síndeto. E aí, quando a gente estudou as figuras de linguagem, eu não sei se vocês vão lembrar, existe uma figura de linguagem que ela é nomeada pela repetição exaustiva de síndetos, ou seja, de conjunções. E teima, e lima, e grita, e briga, esse e. Essa repetição de síndeto tem um nome. Quem lembra o nome dessa conjunção? Dessa conjunção, não, dessa figura de linguagem, desculpa.
Como se chama a figura de poli... Põe um acento no si. Isso, polissíndeto. Muito bem. Note que polissíndeto é quando tem a presença exaustiva do E, ou de qualquer síndeto, ou de qualquer conjunção. Já o assíndeto é quando não tem nenhuma conjunção. Por que você está falando isso de novo, William? Porque eu vou nomear as orações coordenadas. Uma oração coordenada, gente, ela pode ser oração coordenada assindética. Lembra do assíndeto? Então, oração coordenada assindética. E uma outra oração, ela pode ser classificada como oração coordenada sindética. Então, quais são as orações coordenadas que existem? Orações coordenadas assindéticas, orações coordenadas sindéticas. O que significa a, o prefixo a de assindético? Ou seja, sem, não possui síndeto. Ou seja, uma oração coordenada que não tem conjunção. E o que significa uma oração coordenada sindética? É aquela que possui o síndeto. Lembrando que síndeto é sinônimo de conjunção. Aquela oração em que estiver a conjunção, o síndeto, ela vai ser chamada de sindética. E aquela oração que não tem a conjunção, ela vai ser chamada de assindética. Ok até aí? Gente, estão acompanhando até aí? Pergunta? Luiz, Sim. como visualizar essa oração, mas hoje como sendo uma independente? Sim, hoje comi cebola. Não é só hoje comi. A gente sabe que ali atrás está escondido o quê? Comi cebola. Quem? Eu comi cebola hoje. Ou hoje eu comi cebola. Não é uma frase que você entende? Hoje eu comi cebola. É uma frase completa. Ela não tem dependência de falar que eu não gosto. Para eu falar que eu comi cebola hoje, eu sou obrigado a dizer que eu não gosto de cebola? Eu posso gostar. Então, ela é uma frase que ela não tem uma relação com não gostar. Eu posso gostar ou não. Ela é independente. Assim como dizer, não gosto de cebola. Eu não sou obrigada a falar que hoje comi. Não é porque eu falo que eu não gosto de cebola que eu sou obrigada a falar que hoje comi. Você está percebendo que elas não têm uma interdependência? Eu posso dizer, não gosto de cebola e não comi. Não é obrigatório eu usar uma para usar outra. Elas não têm uma relação de obrigatoriedade ou de complementação. Elas não se completam. Elas são orações livres, são orações independentes. Orações independentes são chamadas de orações coordenadas. Orações dependentes são chamadas de orações subordinadas. Bom, essa é a explicação oficial. Vou te dar uma outra dica. Você aprendendo as conjunções coordenadas já te dá meio caminho andado para dizer que a oração é coordenada. Por exemplo, eu posso não saber se ela é dependente ou não, mas eu estou vendo mais ali. E eu sei que o mais é uma coordenação, é uma conjunção adversativa. Eu já sei disso, já estudei isso, já gravei. Então eu sei de cara que essa é uma oração coordenada. Porque está ali o mais, que é uma conjunção coordenada. Então, depois que eu apresentar as conjunções para vocês, acho que já vai clarear mais. Porque mesmo que te bata a dúvida se ela é dependente ou independente, uma coisa é certa. Você está vendo a conjunção, então é uma oração independente. Outra dica. A conjunção que você vê lá em cima, espero que você estude. O que é uma conjunção integrante? E ele só faz parte, na maioria das vezes, não vou dizer sempre, porque eu tenho explicativo que pode ser o quê, de uma oração subordinada. A oração subordinada, ela admite os pronomes relativos. As orações coordenadas, elas admitem as conjunções coordenadas, que a gente vai ver a seguir. Então, talvez clareie mais, mesmo que você não veja independência entre elas, você vai ver o mais ali, que te ajuda a ver que é uma oração coordenada. A primeira é chamada de assindética porque você não viu nenhum conectivo nela. O conectivo está na segunda.
Então, a minha segunda é uma oração coordenada sindética. E aí eu vou dizer para vocês que a gente tem orações coordenadas sindéticas, a gente classifica pelo sentido que elas nos trazem. Primeiro, ela pode ser adversativa, ela pode ser conclusiva, ela pode ser alternativa, ela pode ser explicativa. Então a gente tem e a alternativa, ela pode ter uma série de sentidos e é isso que vai me possibilitar classificá-la. Ali, por exemplo, eu sei que o mas não gosto de cebola, mas hoje comi. Vocês conseguem perceber que quando eu falo que eu não gosto de cebola, essa é uma ideia negativa. Não gosto de cebola. E quando eu digo que hoje eu comi cebola, é uma ideia, deixa eu colocar aqui o sinal de mais, positiva. O que eu percebo aqui? Que há uma contradição, que são ideias contraditórias. Como pode alguém que não gosta de cebola comer cebola? São duas ideias que se contrapõem. Quando a gente tem orações coordenadas que estabelecem essa ideia de contrariedade, de oposição, eu vou nomeá-la de oração coordenada, sindética, adversativa, que vem de adversário, que é contra, é aquele que é contra. Então eu tenho ali duas orações sendo conectadas por uma conjunção adversativa. E aquela oração recebe o nome de oração coordenada sindética, porque tem o mas, adversativa. As assindéticas param por aí. Oração coordenada assindética, ponto. Já as orações... Oi. Só para eu terminar de fixar. Então, a oração coordenada assindética, ela não possui a conjunção. Não possui, não tem. Sindética, ela tem conjunção. Se for sindética de diversidade, sempre tem essa... Sempre duas ideias contrárias. Sempre ideias contrárias. Porque esse mas é uma conjunção que é usada nesse sentido, ok? A gente vai entender porque agora eu vou começar a apresentar para vocês quais são essas ideias que as orações coordenadas sindéticas podem trazer. A primeira eu já apresentei para vocês, que é essa oração coordenada adversativa, né? Sindética adversativa. Ideia contrária, ideia de oposição. Gente, não tem jeito. E aí vou ser muito franco. Não tem outro jeito senão gravar quais são as principais. E quais são as principais? Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, deixa eu colocar entretanto. Essas aqui são as conjunções adversativas principais. Quando eu vejo mas, eu não tenho dúvida. Quando eu vejo porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. Então, assim, se você está com dificuldade, tudo que eu falei, ai meu Deus, olhar para as orações, ver se são independentes, não sei o que, grava as benditas. Grava. E aí você viu mais lá, sabe que é uma conjunção o quê? Adversativa, porque é contrário, é oposição. Pode ser substituída por qual outra? Porém, todavia, contudo, no entanto. Tem gente que erra muito isso quando fala assim, contudo. Eu sou cansado de ler redação das pessoas. A última parte da redação, gente, quando eu faço uma redação, eu tenho introdução, eu tenho desenvolvimento. E como se chama a última parte? Conclusão. Gente, então para eu começar uma conclusão, eu deveria utilizar que elemento coesivo? Eu deveria utilizar que conjunção? Uma conjunção que desse ideia de quê? De conclusão, porque eu estou numa conclusão. E aí eu vejo a pessoa chega lá no final e coloca assim, lá no final da redação da conclusão, todavia, ou contudo, achando que está abafando, concluindo. Quando eu vejo um indivíduo que começa a sua conclusão falando contudo ou todavia, que são conjunções adversativas, vem na minha cabeça assim, gente, ele vai falar agora uma coisa que é totalmente contrária do que ele falou até agora. Ele vai falar algo contrário da introdução e do desenvolvimento, diferente. E não pode. Numa conclusão eu trago conclusões. Então eu tenho que conectar com conjunções conclusivas. Então assim, gente, cada situação vai pedir uma conjunção diferente. Se você
Se você está usando duas relações contrárias, a qual conjunção você deve recorrer? As adversativas. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Então tem que aprender a nomeá-las. Quando eu falar para vocês mais, adversidade, contudo, adversidade, entretanto, adversidade. Eu já estou careca de saber porque eu trabalho anos com isso, né? Agora você tem que sentar e você tem que gravar. Tem que saber quais são. Não tem jeito. E aí, eu vou voltar para a primeira, que é oposta à oração sindética adversativa, que dá ideia de contrário. Eu tenho uma oposta, que dá ideia de junção, de soma, de ideias que se complementam. Ué, como se chamam as orações coordenadas que se complementam? Sindéticas aditiva. Então veja que as aditivas somam, se complementam. E as adversativas se contrapõem, são opostas. Veja, eu estudo e trabalho. Eu faço as duas coisas. É uma soma. Note que a primeira oração, eu estudo. Segunda oração, e trabalho. Como eu classifico a primeira? Estudo. Oração coordenada assindética. Como eu classifico a segunda? E trabalho. Oração coordenada sindética, porque tem o e o E é uma conjunção aditiva. Ideia de soma. Ok? E quais são as principais? E, nem, não só, mas também, eu vou colocar aqui, ó, não só, como também. A gente usa muito isso. A gente tem e, nem, não só, como também, mas também. Como um exemplo, eu estudo e trabalho. Vou trocar por outra. Eu estudo e também trabalho. Eu estudo, mas também trabalho. Não só estudo, como também trabalho. Vocês viram que eu fui trocando as conjunções? Mas eu não alterei as ideias. São ideias que somam. Agora, eu estudo, mas não trabalho. Tá vendo que agora eu coloquei estudo positivo, não trabalho negativo, ideias contrárias, então adversativas. Eu posso ir mudando. Eu posso dizer assim para vocês, eu estudo, por isso trabalho. Mudei de novo o sentido da frase. Qual é o sentido de estudo, por isso trabalho? Alguém sabe? O por isso dá uma ideia de por isso não é explicativo. Por isso não é uma explicativa. Conclusiva. Isso aí. E aí, gente, anota no seu caderninho e chama a atenção para isso. Que o por isso precisa ser analisado. Porque a maioria das pessoas costumam dizer que por isso é explicação. Já tá, não sei, parece que realmente é, né? Quando eu falo estudo, por isso trabalho, parece que eu estou explicando, mas não é, eu estou concluindo. Ou seja, como eu estudo, a conclusão do meu estudo é conseguir um emprego, é conseguir um trabalho. Pela ideia, às vezes fica difícil. Quando eu digo para vocês memorizarem as conjunções, não vai ter erro, porque você já está aprendendo agora que por isso é o quê? Conclusiva. E onde você vir por isso, você vai dizer que é o quê? Conclusão. Ideia de finalização. Oração coordenada, sindética, conclusiva. Então, a maioria das conjunções, elas são únicas. Elas são exclusivas. O mas, ele é exclusivo de adversidade. O e é perigoso. E aí eu quero também que você anote no seu caderninho. Por que o e ele é perigoso? Porque o e ele é aditivo. Naturalmente ele é um aditivo. Mas dependendo da frase, ele pode ter o significado de adversidade. O e também cai muito em concurso público, gente. Por quê? As pessoas costumam memorizar todas as conjunções, mas esquece também de avaliar o contexto.
E aí eu vou apontar aquelas perigosas para vocês e vou dizer aquelas que não têm perigo, tá? Por exemplo, quando eu falei por isso não tem perigo. Por isso é conclusiva, ponto final. Mas é adversativa, ponto final. Agora, existem algumas que são perigosas e essa eu quero que vocês sublinhem, destaquem, chamem a atenção para estudar. Vamos voltar na aditiva e depois eu vou apontando. Então, elas vão ligar ideias que se complementam. Quando eu digo e, eu estudo e trabalho. Ela está ligando o quê? Duas orações afirmativas. Agora, eu posso ligar duas orações negativas? Posso. Não estudo nem trabalho. Perceberam? Qual é a aditiva que vai ligar orações afirmativas que se complementam? E. Qual é a conjunção que vai ligar orações que se complementam negativas? Nem. Estudo e trabalho. Nem estudo, não estudo, nem trabalho. Agora, sabe o que eu vejo muita gente falando? Eu não estudo e nem trabalho. Vocês conseguem perceber isso? Não estudo e nem trabalho. Gente, a pessoa está usando duas conjunções. O e e o nem. Não estudo e nem trabalho. Pelo que eu saiba, ENEM é o Exame Nacional do Ensino Médio. Isso é ENEM para mim. Agora, você dizer que não estuda e nem trabalha, para com essa história de ENEM. Basta dizer nem, porque o nem ele vai unir duas ideias que se complementam, mas são ideias negativas. Não estudo nem trabalho, ok? Não comi nem bebi. Basta dizer isso. Olha que bonito. Tá rindo, mas é de nervoso, né, Fabiana? Isso aí, eu não quero ninguém usando o ENEM, o Exame Nacional do Ensino Médio, ok? Ou um ou outro. Agora, o que eu chamei a atenção de vocês para o E? Não foi a primeira atenção que eu quero? O E. O E pode ser aditiva, mas o E também pode ser adversativa. Veja, eu não gosto de cebola e hoje comi. Vocês perceberam que eu só troquei o mais por E? Não gosto de cebola e hoje comi. Olha só, eu usei o E, mas preste atenção nas duas frases. Não gosto de cebola e comi. Duas ideias que se contrapõem. Então, esse E, ele tem valor de adversidade. Ele tem valor de oposição. Não vá me classificar no concurso público um E, como nesta frase, como aditivo. Porque você viu o E. Não. O E é perigoso. Você tem que avaliar a frase. Está se complementando, está somando ou está se opondo? Está se contradizendo? Eu quero que vocês prestem atenção na minha frase e me digam se o meu E é uma aditiva ou é uma adversativa, ok? Eu queria estar atento à aula e o sono chegou. Eu queria estar atento à aula e a adversativa. Por quê? Gente, como pode alguém querer estar atento e ao mesmo tempo o sono chegar? Pô, não pode, são duas ideias que se chocam. Prestar atenção está com sono. Então esse E, ele vai ser classificado como adversativo e não como aditivo. Entendidos? Então falei das aditivas, falei para prestar atenção no E, ok? Que pode ser aditivo e pode ser adversativo. Agora, presta atenção. Eu falei para vocês que as adversativas eu tenho mas, não é isso? Mas. O mas, sozinho, sempre vai ser adversativa. Sempre. Não gosto de cebola, mas hoje comi, ok? Agora, quando eu acrescento a palavra também, mas também, note que esse mas não é agora adversativo. Ele está acompanhando, mas também da ideia de soma. Eu bebi, mas também comi. Ou seja, eu fiz as duas coisas. Isso é uma soma. Mas, adversativo.
mas também aditivo. Então, eu chamei atenção para duas coisas que aí podem confundir no concurso. O e o mas. Sendo que o mais sozinho é adversativo e o mas também vai ser sempre aditivo, ok? Ah, e outra coisa. Não me diga mães, que eu vejo gente falando mães. Gente, mães é o plural de mãe, tá? Mães é o plural de mãe. É mas. E ainda tem gente falando, ai, é mais mesmo, fala igualzinho. Não fala não. Um tem o i e o outro não tem o i. Um é mas e o outro é mais. Mais e mas, ok? Mas nada de falar mães. É muito feio. Desculpe se você fala, ok? Desculpa, mas não faça isso. E aí eu vou para a terceira. Agora nós temos a sindética alternativa. Quais são as alternativas? Gente, a alternativa vem da palavra alternância. O que é alternar? Ora um, ora o outro. Ora um, ora o outro. Nunca os dois ao mesmo tempo. Ou é um, ou é o outro. É uma opção, é uma escolha, ok? E aí, como nós podemos fazer isso, esse movimento de um e outro? Usando as conjunções alternativas. O ou é a número 1 delas, tá? O ou. Você viu o ou na língua portuguesa? Pode ter certeza que é alternativa. Ele não vai te confundir com mais nada. Ou é alternativa e ponto final. Ou, ora, quer, seja, já. Geralmente a gente usa usando os dois, mas eu posso usar um só, ok? Ora o bebê chorava, ora o bebê sorria. Ele não fazia ao mesmo tempo, era alternando. Em algum momento ele sorria, no outro momento ele chorava. Ok? Ou você fica, ou você sai. Uma coisa ou outra, é uma escolha, é alternativo. Ok? Então, quando a gente apresenta alternativas, utilizando ou, ora, quer, seja, já, a gente tem conjunções alternativas. A número 1 é ou, como eu disse. Agora, vamos para uma pausa. Vocês podem classificar a oração para mim? Ou você fica, ou você sai. A primeira oração. Oração. A classificação da oração toda. Ou você fica. Oração coordenada. Sindética ou assindética? Sindética alternativa. E a segunda? Ou você sai? Sintética também. O que eu quero chamar a atenção de vocês? Que não necessariamente eu precise ter uma construção em que eu tenha uma oração coordenada assindética e outra sindética. Eu posso ter duas sindéticas como nessa, principalmente nas alternativas, quando eu uso as duas conjunções. Ou você fica, ó, o ou aí. Ou você sai. Eu usei o ou nas duas, então as duas são coordenadas sindéticas. E as duas são alternativas. Agora, preste atenção. Ele estuda ou trabalha? Ele estuda ou trabalha? Vamos classificar agora? Ele estuda. Oração. Isso aí, oração coordenada sindética. Agora, o ou trabalha, tem o ou. Oração alternativa. Então, agora eu mudei. Vocês perceberam? Então, tem que olhar se tem o síndeto ou não, se tem a conjunção ou não, tá? Conclusiva. Vamos para a quarta, né? A gente tem 5 conjunções que vocês precisam aí, ó, gravar, né? Aditiva, adversativa, alternativa. Faz assim, ó, vamos fazer um negócio pro seu cérebro. Ordem alfabética. As 3 primeiras são com A. Aditiva, adversativa, alternativa. As 3 primeiras são com A, ok?
Depois eu venho com C e depois com E. Eu coloquei elas na ordem alfabética para o seu cérebro tentar registrar. Eu tenho coordenada sindética conclusiva, finalizar uma ideia, ok? Vamos. Olha, a gente me corrigiu, colocou a ideia com a célula. Tira esse célula. Exprime uma conclusão, finalizar, o fechamento de uma ideia. Bom, quais são elas? Logo, pois, portanto, por isso. Olha por isso ali, hein? Por isso que se confunde com explicativa. Não, não é explicativa. Por isso é conclusiva. O portanto junto. O logo. Então eu tenho que gravar logo. Vou colocar outras aqui para vocês estudarem, que também são importantes, tá? Então. Vou colocar o então aqui. Tá lá. Logo, pois, portanto, por isso, então. Vou chamar a atenção de vocês agora para o pois. Por que, William? O pois também é pegadinha de concurso público. Eu tenho o pois na conclusiva, e se você passar o olho aí na explicativa embaixo, eu também tenho o pois. Eu tenho o pois tanto na conclusiva quanto na explicativa. O meu pois pode explicar e o meu pois pode finalizar uma ideia. Como você vai saber? Observando o verbo, se está antes desse pois ou depois desse pois. Claro que dentro da oração em que ele está, né, gente? Eu tenho ali, ó, ele está confuso, precisa, pois, de nosso apoio. Olha lá, ele está confuso, é a primeira oração. Segunda oração, precisa, pois, de nosso apoio. Note que o pois está depois, pois, depois, conclusiva. Pois, antes do verbo, explicativa. Não saia hoje, pois está chovendo, ou pois vai chover. Note, não saia hoje. Oração coordenada sindética. Pois vai chover. Oração coordenada sindética explicativa, porque o pois está antes do verbo. Pois vai. Agora, em cima, ele está confuso. Precisa, o verbo antes. Precisa, pois. Então, o pois depois, conclusivo. O pois antes, explicativo. Tá bom? Pois depois do verbo, conclusiva. Pois antes do verbo, explicativo. Não entendeu a matéria? Estude, pois. Conclusiva ou explicativa? Não entendeu a matéria? Estude, pois. Isso. Estude, pois. Pois depois do verbo. Pois depois do verbo, conclusiva. Pois antes do verbo, ok? Explicativo. Anota isso, grifa, coloca o marca-texto, porque o pai William está sentindo aqui que o concurso público vai depois, ok? Tô dando toque aí, ó, sensitivo, hein? Por favor, estudem o pois. E aí agora a gente vai para a última, que é a explicativa, que além do pois que eu acabo de explicar para vocês, além do pois que eu acabo de explicar para vocês, a gente tem aí o porquê junto, hein, gente? Para explicação é junto. E o que, quando eu disse que o que, esse que vai ser explicativo quando você troca por pois ou por porquê. Quer ver? Fale baixo que o bebê está dormindo. Fale baixo que o bebê está dormindo. Fale baixo porque o bebê está dormindo. Fale baixo, pois o bebê está dormindo. Então, fazer essa troquinha aí por pois ou porquê, para você ter certeza que o que é uma explicativa, ok? Então, tá aí, pois, porquê e que são as explicativas. Síntese, vamos na nossa síntese. Bom, a síntese. Orações coordenadas são orações independentes. A oração que não possui o síndeto, não possui a conjunção, é chamada de assindética. A oração que possui a conjunção, qualquer uma dessas que eu falei para vocês até agora, é uma oração coordenada sindética.
E aí você vai analisar a relação entre as frases e vai me dizer se ela é adversativa, aditiva, alternativa, conclusiva ou explicativa. Na ordem alfabética, 3 A's, um C e um E, ok? E aí, se você tem dificuldade de avaliar o contexto para ver qual é a relação entre elas, grave. O mais, eu sei que é adversativa, mais, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. As adversativas, gente, sempre vão ser adversativos. Mais, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Viu essas? Adversativa. Oposição. Contrário. Contrariedade. Só toma cuidado porque se vier mais também, deixa de ser adversativa, não é isso? Passa a ser aditivo. Então tem que gravar, não tem como. Olha o quadrinho que eu coloquei. Aditiva, e, nem, mas também. Adversativa, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. Alternativa, ou, ora, quer. Conclusiva, portanto, logo, por isso, pois, anteposto ao verbo. Explicativa, por que, pois, posto ao verbo. Ok? Volte logo, porque amanhã será tarde. Então, assim, isso não tem como fugir. Tem que gravar, tem que saber. E olha, praticamente todos os concursos sempre tem uma questão de oração coordenada. Sempre cai conjunção coordenada. Tem que sabê-las. Tá? É a número 1. Não tem como fugir. Um jeito de você treinar. A apostila que eu disponibilizei para vocês tem várias questões de concurso público. Tem várias alternativas para você marcar. Faça os deveres da apostila e confira no gabarito. E se surgir dúvida no momento que estiverem fazendo, traga para a sala de aula para a gente conversar sobre a questão, ok? Então é muito importante que vocês treinem isso nos exercícios de múltipla escolha. Vocês vão ver. E principalmente depois assim da aula, não deixa passar esse conteúdo, não. Fixa esse conteúdo, tá bom? Alguém tem alguma pergunta sobre as coordenadas? Não? Que beleza. Vamos falar um pouco de pontuação, parte 1. Pontuação também está no digital para estudar, né? E nós vamos falar da pontuação, talvez, que eu acho que mais causa dúvida nas pessoas. Vírgula. As pessoas não sabem usar vírgula. As pessoas usam vírgula pensando que é uma pausa para respirar. Onde eu tiver pausa para respirar, eu coloco vírgula, né? Não é bem assim. Eu preciso prestar atenção nessa pontuação e começar a gravar algumas regras, aprender algumas regras de uso de vírgula para que eu não cometa erros. Como nós estamos falando de orações coordenadas sindéticas e assindéticas, eu já vou começar explicando alguns usos de vírgula delas. Vocês perceberam que nos meus exemplos a maioria estava acompanhada de vírgula? Por quê? É uma regra. As orações coordenadas assindéticas, essa não se discute. As orações coordenadas assindéticas, se tiver relação com outra, elas têm vírgula. Olha lá, olhou as árvores, não vi as folhagens. Note que ali, olhou as árvores, não viu a folhagem. Eu tenho duas orações. Olhou a árvore, as árvores. A segunda oração, não viu as folhagens. Note que as duas orações são independentes, elas são coordenadas, mas eu não quis usar o síndeto. Eu não usei a conjunção. Elas são orações coordenadas assindéticas e elas devem ser separadas por vírgula. Chegou, sentou, começou a discursar. Note, 3 orações. Chegou, sentou, começou a discursar. São orações assindéticas. Separe por vírgula, ok? Sabe que as orações assindéticas, elas levam vírgula. Já as orações coordenadas sindéticas, a maioria, quase todas têm vírgula. A conjunção vai estar juntinho de uma vírgula. Exceto, preste atenção, exceto aquelas que começam com a conjunção e. Gente, aditivas não tem vírgula. Eu estudo e trabalho. Não vai colocar uma vírgula e estudo, vírgula, trabalho. Não posso. Quando eu uso uma aditiva e, não tem vírgula. Agora, não estudo, vírgula, mas
trabalho. Note que agora eu tenho que colocar vírgula, porque eu estou usando uma conjunção adversativa. Eu estudo, vírgula, por isso trabalho. A maioria dela. Eu estudo, logo trabalho, põe vírgula. Então, as conjunções elas estão sempre acompanhadas de vírgula. Então, eu preciso ter cuidado para não colocar vírgula com a conjunção aditiva e, ok? Agora, essa aqui eu preciso prestar muita atenção. Como toda regra tem uma exceção, quando que esse E vai poder estar acompanhado de vírgula? E não só o E, né? A maioria das conjunções. Quando eu tenho duas orações, e essas duas orações têm sujeitos diferentes. São frases diferentes. Então, elas precisam estar separadas. Veja, o pirralho não se mexeu. E Fabiano desejou matá-lo. O pirralho não se mexeu e Fabiano desejou matá-lo. Acabei de dizer que o E não acompanha vírgula. Quando ele for aditiva e quando ele tiver sujeitos iguais, o mesmo sujeito. Se eu estivesse falando do pirralho ainda na segunda oração, eu colocaria. Agora, eu não estou falando mais do pirralho. O sujeito da primeira oração é pirralho. O pirralho não se mexeu. E o sujeito da segunda oração é Fabiano. Fabiano desejou matá-lo. Note que eu usei um E e eu tenho que colocar aí sim uma vírgula. Eu só uso essa vírgula quando eu tenho sujeitos diferentes, tá? Então, recapitulando. As conjunções são sempre acompanhadas de vírgula, exceto o E da adição. Mas quando esse E estiver em uma oração em que o sujeito não é o mesmo da primeira, eu sou obrigado a colocar, ok? O rapaz nem se preocupou em se explicar. E seu pai também não fez questão de saber. Note que eu tenho duas orações. O primeiro sujeito da primeira é o rapaz. Quando eu usei e seu pai também não fez questão, eu mudei o sujeito para o seu pai. Agora eu estou falando do pai. Então eu tenho que colocar uma vírgula. Tá bom? Agora, quando a conjunção E tem várias vezes repetidas, lembra do polissíndeto? E ri, e chora, e esperneia, e... eu tenho que colocar vírgula, são muitas, né? São enumerações, que é uma outra regra que vale você destacar. Quando a gente enumera as coisas na língua portuguesa, a gente precisa colocar vírgula. Então, ele foi à padaria e comprou caderno, vírgula, lápis, vírgula, borracha, vírgula, caneta e apontador. Só não coloquei vírgula no final, porque eu usei o E, que é uma aditiva, certo? Então, assim, está enumerando, você vai colocar vírgulas. Oi, pode falar. Não, isso aí é para isso é para reforçar, para dar ênfase, né? Isso é uma figura de linguagem. É uma linguagem conotativa. Na linguagem culta não deve ser usado mesmo. Porque é uma figura de linguagem, né? Um polissíndeto. É quando eu quero dar ênfase, quando eu quero ser expressivo, entendeu? Agora, realmente não. Uhum. E ele deve ser usado para dar ênfase, entendeu? É mais na fala que a gente faz isso. A gente fala assim, e ele ri, e ele chora, e esperneia, e a gente muito fala isso, né? Eu acho que a gente mais fala quando a gente quer dar ênfase. Mas não há necessidade de a gente fazer isso. A gente pode preferir o assíndeto, por exemplo. Ok? Nada. Agora, e o caso em que as vírgulas são proibidas? Ou melhor, em caso em que a vírgula é obrigatória e os casos que as vírgulas são proibidas. Primeiro, eu já conversei isso, não sei se foi na segunda ou na quarta, mas eu disse para vocês que a língua portuguesa ela tem uma ordem direta das orações. Toda oração tem uma ordem. Qual é a ordem básica de uma oração? Primeiro, o sujeito, depois, o verbo, depois, o complemento.
Então, a ordem direta das frases é sujeito, verbo, complemento. Aprenda que quando você mexe nessa ordem direta da frase, você deve fazer uso de vírgula. Vou dar um exemplo. Eu fui à praia hoje. Eu, sujeito. Fui, verbo. A praia hoje são complementos, que na verdade são adjuntos adverbiais, de lugar e de tempo. Devem ficar no final da frase. Os complementos, os adjuntos, os predicativos, isso tudo fica no final da frase. Porque o começo da frase é o quê? Sujeito e verbo, sempre em primeiro lugar. Depois vem os complementos. Mas eu posso mexer nessa ordem. Quando eu mexo nessa ordem, eu vou imaginar uma vírgula acompanhando esse elemento que está sendo deslocado. Veja, a praia, vírgula, ontem, vírgula, eu fui. Vocês perceberam que eu peguei o que era para estar no final e joguei para o começo da frase. Isso vai fazer com que eu vá acrescentando vírgulas. Eu posso dizer, eu, vírgula, a praia fui hoje. Note que mexeu na ordem direta da frase, põe vírgula, tá? E aí a gente tem ali a primeira regra de ouro do uso da frase. Não se separam os elementos com vírgula. Que elementos são esses? Sujeito e verbo. Eu não posso separar o sujeito do verbo. A ordem direta não é sujeito, verbo e complemento. Então, eu não posso dizer Marcos estudou muito. Colocar Marcos, vírgula, estudou muito. Até mudei o sentido. Que aí já não é nem mais o sujeito. Transformei no vocativo, que eu vou falar daqui a pouco. A estrutura da frase língua portuguesa é formada por pares indissociáveis. Eu tenho ali o professor sujeito, devolveu o verbo, as provas corrigidas e complementos de devolveu. Esse foi o exemplo que eu dei de mexer na ordem da frase. Eu posso colocar as provas corrigidas, vírgula, o professor devolveu. Então, mexeu na ordem direta, põe a vírgula. Agora, eu usei o termo se intrometer ali para ficar mais fácil para vocês. Quando algo se intromete na estrutura da vírgula, na estrutura da frase, põe a vírgula. Ou seja, sujeito, verbo, complemento. Se eu enfiei algo no meio desses elementos aí, eu vou colocar entre vírgulas. Veja, qual era a minha frase que estava lá? O professor devolveu as provas. Não era isso? O professor devolveu as provas. Agora, o professor, vírgula, durante as aulas, vírgula, devolveu, vírgula, em silêncio, vírgula, as provas. Você veja que a frase o professor devolveu as provas corrigidas, eu comecei a enfiar coisas no meio, se intrometendo entre sujeito, verbo e complemento. Estou deslocando, porque aquilo que eu estou enfiando nesse meio deveria estar no final. Está no lugar errado. Errado em termos, que eu posso utilizar para poder dar ênfase, tá? Mas sempre que eu fizer essa alteração, eu tenho que colocar vírgulas, ok? Quando eu mencionei para vocês que quando eu disse Marcos estudou para a prova e eu coloquei uma vírgula, Marcos, vírgula, estudou para a prova, eu mudei completamente a classificação de Marcos. Marcos até então é sujeito, Marcos estudou para a prova. Quando eu coloco uma vírgula, Marcos, vírgula, estudou para a prova, eu mudei, não é mais sujeito. Agora é algo que eu chamo de vocativo. O que é vocativo? Vocativo é aquele chamamento dentro das orações. Quando eu evoco alguém ou algo, eu chamo pela pessoa. Quando eu manifesto um discurso direto à pessoa. Ou se eu tenho um personagem dentro de uma história, o personagem vai falar diretamente com o outro, e aí cita o nome dele, tem que colocar vírgula. Esse chamamento, essa evocação se chama vocativo. Então, quando eu falei Marcos, vírgula, estudou para a prova, é como se eu estivesse falando com ele. Marcos, vírgula, estudou para a prova. Tira a vírgula, Marcos estudou para a prova, ou seja, ele estudou para a prova. Então, sem vírgula, eu estou falando dele, é o sujeito. Com vírgula, eu estou falando com ele. Olha como a vírgula faz diferença. Eu já falei isso para vocês e volto a dizer, tá? Porque quando vocês comunicam comigo no grupo, eu estou de olho para dar as dicas aqui. Quando vocês quiserem falar comigo dentro do grupo, professor, você não está me chamando? Você não está me evocando? Isso é um vocativo.
Então você deve colocar a vírgula, é obrigatório. Professor, vírgula, não poderia assistir a aula hoje. Você não pode falar assim, professor não poderia assistir a aula, tudo reto. Você tem que usar um vocativo. Olha a Fabiana usando perfeitamente. William, vírgula, entendi. Está falando comigo. Tá? Quando eu me dirijo a vocês, queridos, atenção em mim agora. Veja que esse queridos, eu estou me referindo a vocês. Isso é uma evocação, isso é um vocativo. Põe a vírgula. Não se esqueçam. Olha meus exemplos. Marcos, vírgula, estamos à sua espera. Estou falando com ele. Estamos, Marcos, à sua espera. Estamos à sua espera, Marcos. Não interessa onde você chame a pessoa. No começo da frase, no meio da frase ou no final da frase, sempre com vírgula. Marcos, vírgula, estamos te esperando. Estamos, vírgula, Marcos, vírgula. Tá vendo? Ele está no meio da frase, ele tem que vir entre vírgulas. E ele está no final da frase. Antes dele põe uma vírgula. Então eu não quero ninguém mais se comunicando no grupo, falando diretamente com os colegas ou falando comigo sem evocar, sem usar a vírgula. Se você falar meu nome ou falar professor, põe a vírgula. William, vírgula, pode me ajudar? Falou comigo, William, pode me ajudar? Você está dizendo que o William pode ajudar. E eu não vou poder atendê-lo, porque você não vai estar falando comigo. Você vai estar falando de um outro William. Entenderam? Usando vírgulas agora, bonitinhos. Em cima eu tenho um aposto. O que é um aposto? O aposto são termos que nós introduzimos nas orações que são termos a mais. São termos que não precisaria estar ali, mas nós colocamos. Com que intuito? De explicar uma palavra que foi falada, de explicar um termo. Dá uma olhadinha. Recife, a Veneza brasileira se desenvolveu nos últimos anos. Eu preciso colocar a Veneza brasileira? Não, não preciso. Você pode tirar. Recife se desenvolveu muito nos últimos anos. Então, quando você começa a intrometer, lembra que eu falei? Começa a colocar palavras intrusas no meio da ordem da frase, coloca a vírgula. E aí, ali está para dar ênfase a esse Recife, para explicar. Rio de Janeiro, vírgula, a cidade maravilhosa, vírgula, está violenta. Está violento. E aí você pode tirar. Rio de Janeiro está violento. Ok? Então, quando você começa a intercalar algumas explicações, algumas notas a mais dentro da frase, sempre entre vírgula. E essas notas a mais, essas explicações, são chamadas de aposto. Ok? Que podem vir entre vírgulas ou podem vir entre travessões também. Eu poderia colocar 2 travessões assim no meio, intercalando, interrompendo a frase. Ok? Outro uso de vírgula. Isolar termos explicativos. Quando você quer facilitar a compreensão de um termo. Isto é, por exemplo, digo, a meu ver, ou melhor, ou seja, essas expressões de explicação, elas sempre vão estar entre vírgula, ok? O amor, isto é, o maior dos sentimentos, isto é, está entre vírgula. Voltaremos a nos falar na quinta-feira, ou melhor, na sexta. Estou retificando, põe a vírgula, ok? Esses são os usos básicos de vírgula. Agora, quando não usar vírgula, separar sujeito e predicado. Primeiro, o que é predicado? Predicado é toda a informação que sobra do sujeito. E o que é o sujeito? O sujeito é tudo aquilo ou quem o verbo faz referência. O verbo se refere. Note, todos os alunos estão estudando para a prova. Qual que é o verbo? Estão estudando. Uma locução verbal, estão estudando. O verbo está se referindo a quem? A todos os alunos. Todos os alunos é o sujeito. Identifiquei o sujeito? Ok. Tudo que sobra do sujeito é predicado. Então, qual que é o predicado da minha oração? Estão estudando para a prova. E o sujeito? Todos os alunos. Eu não posso separar isso, gente. Eu não posso separar o sujeito de tudo que sobra dele, ou seja, do predicado. Eu não posso dizer, por exemplo, o tapete persa nos serviu de cama durante anos.
Eu não posso colocar uma vírgula ali. O tapete persa, vírgula, nos serviu de cama durante anos. Por quê? O tapete persa é o sujeito. Se eu coloco uma vírgula e eu separo de todo o resto é o predicado. Não se separa do sujeito de predicado. Ok? Eu posso até inserir alguma coisa ali. O tapete persa, vírgula, durante muitos anos, vírgula, nos serviu de cama. Vocês viram o que eu fiz? Peguei o durante muitos anos que estão no final da frase e coloquei no meio. Aí eu posso. Mas agora, separar o todo, você tem a ordem direta da frase. Sujeito, verbo, complemento. Você não pode separar o sujeito do complemento, do predicado. Ok? Entre verbo e o complemento. Gente, quando o verbo precisa de um complemento, eu não posso separar esse complemento por vírgula. O presidente mudou os planos da viagem. Veja, o presidente mudou. Mudou é o verbo. Ao complemento do verbo mudar. Mudou o quê? Os planos da viagem. Os planos da viagem está completando o verbo mudou. Mudou os planos da viagem. Eu não posso interromper a ligação entre o verbo e o seu complemento. Vocês vão entender melhor quando vocês estudarem sintaxe, ver que é um verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto ele exige um objeto direto, ele exige um complemento. Então, eu não posso separar o verbo do seu complemento. Então, caminham juntos, ok? Ó, o homem deve obedecer a princípios éticos. Deve obedecer. Obedecer é o verbo. A princípios é o que está completando obedecer. Não posso separar esse complemento. Ok? Foi? Perguntas? Demos conta. Alguma pergunta, gente? Sem perguntas? Então, sugiro fazer os exercícios muito importante, tem bastante, tá? Tem bastante exercício de orações coordenadas na apostila, bastante. Para vocês treinarem, façam esses exercícios. Tenta identificar, primeiro estuda e depois vai fazendo de cabeça. Não fica copiando, não, olhando e buscando, senão você não vai gravar. Tenta gravar, grava algumas principais. O por isso é o quê? Por isso é o quê, gente? Quando não são por isso, tem que estar na ponta da língua. Isso aí. Não pode confundir com explicativa. Por isso é conclusiva. E aí vocês vão aprendendo. Contudo é o quê? Adversativa. Quando eu disser logo, conclusiva. Quando eu disser por quê, explicativa. Pois antes do verbo, explicativo. Vocês têm que gravar isso. Isso vai facilitar a classificação na hora de fazer a prova, com certeza. Ok, gente? Bom, ninguém tem dúvida, podemos finalizar então. Então, até amanhã. Abraço. Vejo vocês amanhã, gente. Boa noite. Até amanhã.